Olá, nesse vídeo vamos falar sobre reconhecimento do trabalho. Aqui quem fala é o Roger e aqui a gente vai entrar nesse assunto que é um dos assuntos mais corriqueiros também, acontece muito na relação do trabalho e na sua satisfação pessoal, ok? Então, a primeira pergunta que a gente se faz nessas horas é: por que eu preciso desse reconhecimento? O que me motiva? Quais são os sentimentos que eu sinto quando alguém me reconhece e por que eu preciso desse reconhecimento direto? Ok? Isso é muito importante você fazer essas perguntas e chegar nessas respostas, porque muitas vezes esse reconhecimento ele pode ser um reconhecimento no sentido de troca, de alguma coisa que você está usando para saber mensurar se você está perto de chegar numa promoção, ou se é algo que você precisa para não ficar deprimido, ou alguma coisa assim. Você vai ter as melhores respostas, ou melhor, você é a única pessoa que pode chegar nessas respostas. Isso é muito importante, pegar as respostas que você teve e anotar elas no caderno, no papel, ou no celular, seja qual for o lugar, e anotar essas respostas que você obteve para ir avançando e identificar como que você pode resolver essa questão. Agora, uma coisa muito importante nessa parte do reconhecimento do trabalho que eu sugiro muito. Quando você estiver trabalhando, muitas vezes, por exemplo, vamos pegar um caso de um empreendedor pessoal, individual. Ele está sozinho no trabalho dele, ele tem que fazer praticamente tudo. Então, se ele for uma pessoa que dependa de reconhecimento, ele tem que ter um auto-reconhecimento, ele tem que encontrar uma maneira de, no dia a dia, internamente, identificar que ele está avançando no trabalho dele. Então, isso é muito importante para um empreendedor saber que ele está caminhando em direção ou se afastando da direção do que ele está desejando chegar. Isso se chama autorreconhecimento e é fundamental que ocorra. Outra questão muito importante é o autorreconhecimento, ele é tão poderoso que você fica independente de qualquer coisa externa que esteja acontecendo no trabalho. Ou seja, qualquer coisa externa praticamente te deixa blindado se um outro colega teu foi reconhecido e você ninguém comentou nada contigo, se outra coisa aconteceu fora que você possa eventualmente julgar como não sendo algo, como você não sendo merecedor, enfim. Isso, na realidade, se você tem esse auto-reconhecimento, se você realmente identifica que você é um merecedor com razão, você sabe que você está no teu caminho. É lógico, é muito importante não ser um auto-reconhecimento cego, vamos assim dizer. Por exemplo, se aparece esse teu colega que teve um reconhecimento do seu superior ou das pessoas ao seu redor e você se sentiu um pouco, vamos assim dizer, um pouco triste porque isso não foi contigo, tenta, em vez de ficar triste, observar o seu colega que foi elogiado, dá uma olhada para ele, observa o que ele está fazendo, veja como ele está agindo, veja como é que ele está se comportando nas situações difíceis, o que ele está fazendo diferente do que eu estou fazendo, como é que é a postura dele em cima de desafios, como é que é a postura dele na hora de chegar no trabalho, na hora de interagir com as pessoas. Será que ele está fazendo alguma coisa muito diferente do que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Como é que é a minha atitude comparada à atitude dele? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso usar o meu colega como algo que, como um exemplo para que eu também chegue nesse ponto? Porque certamente alguma coisa ele deve estar fazendo que você ainda não está percebendo ou não prestou atenção de uma forma consciente de que ele está agindo. Às vezes a própria postura, uma postura de mais confiança,
de andar, de olhar as expressões faciais, todas essas questões que podem ser inconscientes, você nem perceba, podem estar influenciando realmente a maneira como as pessoas vão estar te observando de forma também inconsciente. Então isso é muito interessante, é muito comum, por exemplo, isso aconteceu até pouco tempo, eu estava num restaurante e o garçom estava com uma cara, um semblante horrível de atendimento. Então, eventualmente apareceu na mesa as pessoas comentando mal. Nossa, você chegou a reparar como ele está meio chateado com o atendimento, será que eu pago os 10%? Porque ele está ele fala com uma voz tão áspera e está com o semblante ali, mas na realidade aquilo ali, ele não está, talvez ele nem esteja percebendo, porque ele está passando por alguma outra situação pessoal que não tem nada a ver com a qualidade do atendimento dele num ponto de vista de ele atendeu a gente, ele ofereceu, trouxe o cardápio, enfim, só realmente um semblante, uma questão inconsciente que afetou a percepção de quem estava na mesa. Ok? Então isso é muito importante. Se você começar a prestar atenção nessas coisas e nas pessoas que estão sendo elogiadas, em vez de dar força a se sentir mal, a achar que você tem algum problema, observa de uma forma mais consciente, mais atenta a essas questões. Isso é muito importante e pode te dar um fundamento bem grande em como você pode estar se comportando igual a esse colega ou até melhor, identificando uma coisa que talvez nem ele tenha identificado, que seja inconsciente do ponto de vista dele também, de estar agindo dessa forma, ou dela, enfim, qualquer que seja. Né? Então essa questão da dependência do mundo externo, quando você tem um auto-reconhecimento e ele é interno, isso é maravilhoso, principalmente se você também liga o teu botãozinho de observação e usa os colegas que estão tendo esse reconhecimento como algo a você seguir e também replicar e fazer a emulação de como essa pessoa está agindo, ok? Isso é muito importante. O auto-reconhecimento também, ele vem da proatividade. Então tem uma frase que eu acho muito legal do Napoleon Hill, foi um excelente escritor de livros, inclusive Quem Pensa Enriquece é um dos livros mais famosos dele. Depois você dá uma olhada aí, Napoleon Hill, de Napoleão, Hill, é como se fosse montanha em inglês, H-I-L-L, Napoleon Hill, ok? Esse camarada, ele escreveu uma frase que eu não esqueço. E várias outras, tá? Eu tenho várias aqui, eu vou até fazer uma coletânea de vídeos sobre cada uma das coisas que ele falou que eu acho muito válidas para não só o autorreconhecimento, o reconhecimento alheio, mas para o seu sucesso financeiro, de trabalho, sucesso na vida como um todo. Uma frase que ele falou foi a seguinte: faça sempre a milha extra. Então, em vez de você, ou seja, quando você terminou de fazer o seu trabalho, quando você terminou de fazer o que você tinha que fazer, você se pergunta: o que eu posso fazer a mais do que eu tinha que fazer? O que eu posso exceder e me superar nesse pequeno ponto, ou seja, a milha extra? Então, sempre que você fizer até esse ponto e perceber que você pode fazer mais um pouquinho, mas aquela meia hora, vou esticar mais essa meia hora aqui para fazer esse a mais aqui. Se você já faz isso, maravilhoso. Se você ainda não faz, faz esse experimento e começa a tornar ele algo comum e uma prática comum no seu dia a dia, para qualquer coisa, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nos seus exercícios, enfim, nos seus estudos. Isso vai te retribuir, porque com certeza o retorno vem, seja para você, todo retorno vem para você. Essa é a grande questão. Você nunca vai estar perdendo seu tempo, seja trabalhando, seja estudando, ok? Ou arrumando, ou qualquer que seja as coisas, se você estiver usando elas em seu benefício, seja indireto ou direto, ok? Outra questão muito importante
é a sua temperança. Isso é fundamental, ok? Temperança, o que eu quero dizer por temperança? Ok? É o seguinte, é a maneira como você vai se comportar quando as pessoas falam contigo, quando acontece uma situação desagradável, quando alguém está chateado e solta alguma coisa também para cima de você, enfim, você percebe que aquela pessoa não tem um controle emocional e começa a jogar, verborragizar em cima de você um monte de besteira, um monte de assuntos que você não está muito interessado, você não está muito preparado ou pronto para aquilo. A coisa mais importante é ter a temperança, ou seja, não perder o seu controle, não exigir de uma forma agressiva, não perder a sua base na hora que você for falar com pessoas ou tentar fazê-las entender o seu ponto de vista. Porque se você perder essa temperança, se você perder esse seu chão nesse momento, praticamente vai por terra todas as justificativas, a questão positiva das suas argumentações, porque é muito difícil você encontrar pessoas com um silêncio, vamos dizer assim, eu poderia até dizer um nível de evolução espiritual, enfim, é muito difícil você encontrar pessoas que têm temperança para te escutar. É mais fácil você ter temperança na hora de falar e na hora de escutar do que as pessoas ao seu redor. Muitas vezes são jovens, muitas vezes têm lá seus 22 anos, às vezes são até pessoas mais velhas, mas que ainda não tiveram essa temperança ou já estão numa posição de achar que vão ser criticados e tudo mais, então todo mundo já entra numa defensiva. É muito importante você ter uma temperança na hora que for exigir, vamos assim dizer, os seus direitos, exigir alguma coisa ou pedir alguma coisa, ou tentar mudar o ponto de vista de quem você for conversar. Porque você pode realmente jogar tudo a perder numa relação dessa. Ok? É muito importante isso. Você pode ter trabalhado, por exemplo, 1 ano num projeto super bacana, ter feito várias coisas bacanas, ter sido merecedor de um reconhecimento, mas se você chegar na segunda-feira e na sexta-feira conversar, por exemplo, com alguém, com seu superior, exigindo, não ser amigável na hora de falar, poxa, tipo, dando exemplo aqui, poxa, eu precisava que você falasse alguma coisa para mim, pô, você não está falando nada, esse trabalho aqui, ninguém fala nada, eu tenho que tomar as atitudes por mim mesmo esse tipo, você percebe o tom, como fica um tom um pouco mais pesado, um pouco mais egoísta, vamos assim dizer, fica uma coisa que não vai ser bem percebido pelo outro lado, principalmente se ele não tiver uma temperança, isso vai acabar gerando uma discussão mais acalorada e não vai chegar a lugar nenhum, pelo contrário, vai criar uma memória, literalmente vai criar uma memória na sua mente e na mente do seu supervisor, do seu superior, daquela situação que ficou não resolvida e não chegou a nenhum ponto, a nenhum consenso, só ficou realmente evidenciado o desconforto e não a solução. Okay? Então a temperança ela é muito importante ter. Se você não tiver temperança, respira 10 vezes, segura, faz um silêncio, conversa com calma os pontos que você está querendo denotar para ir avançando no discurso. Ok? É muito importante a temperança, porque isso é um ponto fundamental. É muito difícil realmente encontrar pessoas com inteligência emocional no ambiente de trabalho na hora que você quiser forçar, vamos assim dizer, um reconhecimento. Ok? Então é isso. Outra questão, é muito importante o reconhecimento ele vir de forma passiva e não ativa, não você forçar isso. Tudo bem, é muito comum a gente encontrar pessoas que estão muito mais acostumadas a criticar, isso é quase sempre, na verdade, estão muito mais acostumadas a criticar do que elogiar. É muito difícil encontrar alguém, poxa fulano, gostei muito do que você fez. É mais fácil a pessoa ficar calada, não falar nada, do que
acontecer algum problema, pô, sabia que você ia me decepcionar, poxa, pô, isso aí isso é, infelizmente, é uma das coisas que mais acontecem realmente, da pessoa estar preparada mais para criticar do que elogiar. Nesse momento, o que é mais recomendado é, quando ela está silenciosa, aproveita e você vai reconhecendo os pontos positivos e vai fazendo aquela questão da milha extra. Vai fazendo a pessoa que é silenciosa reconhecer também de forma silenciosa e saber identificar isso. É aquela questão toda que eu já falei no começo. Inconscientemente, a pessoa que não sabe verbalizar que ela está te reconhecendo, ela vai demonstrar isso. Seja levantando a sobrancelha, seja num gesto de surpresa, seja ficando mais perto de você, prestando mais atenção no que você fala. Isso é importante, são bons sinais de que você está sendo, que estão prestando atenção em você, de que você está você está virando um exemplo no teu ambiente de trabalho. Isso é um reconhecimento, sem precisar ser verbalizado, ok? Outra questão é, o reconhecimento, ele não necessariamente vai te aumentar o salário, ok? Isso é muito importante. Ele é um caminho para que você tenha um aumento, mas não faça do aumento de salário um motivo para ser reconhecido. Isso é importantíssimo, ok? Você trabalhando no que você gosta, trabalhando a sua milha extra, fazendo o teu trabalho maior, é para você que você tem que fazer isso. Não é para receber um salário maior. Em primeiro momento, você tem que fazer isso porque você quer melhorar a si mesmo. O salário, as outras coisas, elas vão por consequência, ok? Não faça uma coisa em troca de outra coisa, ok? Você não está sendo... se você fizer isso, vai ficar... Basicamente, você só vai ser agradável se você for reconhecido. E aí você cai num dilema que é autodestrutivo. Ou seja, o que é muito comum também. Ah, eu não estou sendo reconhecido no meu trabalho, tá bom, eu vou trabalhar chateado. Pronto, acabou. Acabou. Literalmente. Se você demanda, você precisa de um reconhecimento para continuar trabalhando bem, acabou o seu trabalho, porque a partir do dia que você chega chateado no trabalho porque não foi reconhecido, pode ter certeza que esse processo só vai aumentar e só vai se reforçar até o ponto que você vai pedir as contas, pedir para sair, ir para outro emprego e repetir o processo enquanto não tiver que ter um reconhecimento externo. Isso vai acontecer, vai ser inevitável, enquanto você realmente ficar totalmente dependente de um reconhecimento externo. Por quê? Você vai chegar no trabalho, vai ficar chateado. Se o seu chefe, o seu superior já não te reconhecia quando você estava normal, agora é que ele não vai te reconhecer mesmo. E pelo contrário, ele vai identificar esse ponto e vai reforçar essas questões. E se você ficar chateado, é muito mais fácil você perder a sua temperança na hora de pedir um reconhecimento, ok? Então fica aqui, essa é a dica que eu dou para você hoje sobre reconhecimento no trabalho. Se gostou desse vídeo, por favor, dê um like aí, se inscreva no canal, eu vou ter outros vídeos muito interessantes também sobre assuntos relacionados a reconhecimento, seja no trabalho, seja na família, seja no casamento. O reconhecimento ele é um dos assuntos assim que tem milhares de ramificações e vale a pena tá sendo discutido sempre aí. E nesse canal aqui você tem total oportunidade de estar comentando aqui abaixo o que achou desse vídeo, sugestões, perguntas. Se quiser, coloque aí sua história, vamos discutir, vamos evoluir e vamos comentar à vontade aí, ok? Se gostou desse vídeo, dê lá seu like novamente e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, aqui que falou foi o Roger.